Síntese está de volta. Nesse segundo bloco, nós continuamos acompanhando o destaque da sessão plenária do dia 27 de setembro de 2010, a ação penal 516. No primeiro bloco, vimos o voto do ministro relator Aires Brito, condenando o deputado José Fuscal de Cezílio, conhecido como deputado José Tatico, e absolvendo a filha dele, denunciada no mesmo processo. Na sequência, tivemos o voto no mesmo sentido do ministro revisor Joaquim Barbosa, tivemos o voto do ministro Aires Brito em relação à chamada dosimetria da pena e, na sequência, agora, nós vamos ver o voto do ministro revisor, ministro Joaquim Barbosa. Repetindo, sobre o cálculo da pena a ser aplicada neste caso. Aqui aconteceram algumas diferenças em relação ao voto do ministro relator. A título de exemplo, vamos rever trecho do voto do ministro revisor, Joaquim Barbosa, verificando o cálculo, o que pesa no cálculo da pena a ser aplicada. Não há registro de maus antecedentes do réu, nem dados concretos acerca da sua conduta social e personalidades. Os autos também não revelam quais exatamente foram os motivos do crime. As circunstâncias do ilícito, ressalvadas aquelas que constituem elementares, bem como as que já foram consideradas na análise das demais circunstâncias judiciais, a fim de evitar o bis in idem, mostram-se, ao meu ver, desfavoráveis a José Fuscal de Cezílio, que, com procuração outorgada ao seu filho, procurou esconder o fato de que ainda continuava com poderes de gerência sobre a sociedade, costume e progresso limitado, conforme previsto na cláusula 7 do ato constitutivo da pessoa jurídica. As consequências dos delitos são próprias das espécies dos crimes em questão. Dada a natureza dos ilícitos, não há que se falar em comportamento da vítima, a meu ver. Assim, atento ao disposto no artigo 59, fixo a pena base em 3 anos de reclusão, mais 30 dias multa. Acho que aí há uma diferença em relação aos dias multa. Tanto para o crime previsto no artigo 168A, quanto para o delito do artigo 337A. Aumento a pena de ambos os crimes em 1/6, é outra diferença, não é? Não há? Tendo em vista o fato de que eles foram praticados em continuidade deletiva, 1/6. Dessa forma, fixo a pena para cada crime em 3 anos e 6 meses de reclusão, mais 30 dias multa, a falta de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de diminuição. Ante o concurso material entre a apropriação indébita previdenciária e a sonegação de contribuição previdenciária, somo as duas reprimendas, tornando a pena definitiva em 7 anos de reclusão. Mais 7 anos mais 60 dias multa. Portanto, aliás, se percebe, inclusive, aqui temos apenas uma parte do trecho dos votos, há um trabalho conjunto dos ministros no sentido de se verificar esses cálculos para que haja o fechamento de comum acordo com a votação dos ministros para a aplicação, para o cálculo específico da pena. Então, fechando, no caso, o julgamento, primeiro a Edna Márcia Cezílio, sócia, no curtume ela foi absolvida por não haver como atribuir a ela qualquer responsabilidade pelos fatos narrados na denúncia. Isso. Em relação ao deputado do PTB de Goiás, ele foi condenado a 7 anos de prisão em regime semiaberto e 60 dias multa, é isso mesmo? Isso mesmo, e com uma observação que os ministros fizeram ao finalzinho, e por votação unânime todos decidiram, da impossibilidade, nesse caso, de substituição da pena. Então, como eu disse, ultrapassadas as 3 fases, né, para a dosimetria da pena, decidiu-se, então, pelo cumprimento do regime semiaberto e com a impossibilidade, no caso específico, de substituição. Sessão plenária da segunda-feira, dia 27 de setembro de 2010. Na sequência, nós vamos ver um outro processo
que foi destaque na semana, mas desta vez na sessão plenária do dia 29 de setembro de 2010. Questão de ordem no recurso extraordinário 630.147, relatoria também do ministro Aires Brito. Bom, na origem, este é um processo de grande repercussão sobre a lei da ficha limpa, ou seja, o recurso extraordinário contra um acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, que ao manter a decisão do TRE do Distrito Federal, indeferiu o registro da candidatura de Joaquim Domingos Roriz ao cargo de governador do Distrito Federal, em razão do reconhecimento da chamada inelegibilidade, com base na linha K do inciso 1º do artigo 1º da Lei nº 64 de 1990. Se está soando familiar, é porque exatamente é um processo de grande repercussão que foi julgado na semana anterior e que gerou o empate de 5-5 no plenário do Supremo Tribunal Federal. O tribunal decidiu esperar a indicação da posse do 11º ministro, sucessor do ministro Eros Grau, aposentado no início do semestre. Karina, por que havia expectativa, é claro, em relação ao retorno desse processo ao plenário, em duas situações básicas que se apresentavam até aquele momento do julgamento, até o fim do julgamento na semana passada, que seria o caso da indicação pelo Poder Executivo, passando pelo Poder Legislativo, do sucessor do ministro Eros Grau, 11º ministro, na expectativa de se manifestar desempatando a questão. Se não houvesse a tempo da diplomação dos candidatos, já que esse processo tem inclusive a chamada repercussão geral, já estava determinado que o plenário voltaria a se reunir para fechar a questão antes da diplomação, após as eleições. Só que o processo já voltou logo de imediato. Por quê? Uma coisa importante a gente frisar que nessa decisão do recurso extraordinário, que acabou empatada, o que os ministros estavam decidindo, na verdade, que houve um impasse, era quanto ao momento da eficácia da lei. Se ela já valeria para essas eleições ou se haveria necessidade da observação do artigo da Constituição que fala do princípio da anualidade e a lei complementar 135 valeria apenas para as próximas eleições. Nesse caso, o assunto retornou à pauta de julgamentos dessa semana justamente porque houve uma renúncia ao registro de candidatura por parte do recorrente e, consequentemente, foi protocolado um pedido de desistência do recurso. Daí, então, o processo ter retornado à sessão plenária, não obstante o 11º ministro não tenha sido ainda empossado. E justamente vamos rever a questão de ordem apresentada em plenário pelo ministro Aires Brito, incluindo a fórmula apresentada por ele para resolver a questão de ordem. Após a sessão plenária deste Supremo Tribunal Federal, ocorrida na última quinta-feira, dia 23 de setembro, sessão de continuidade do julgamento dos RS 630-147, eles têm um só número, foram protocoladas petições dos recorrentes. Nessas petições, Joaquim Domingos Roriz e Coligação Esperança Renovada pleitearam a desistência dos recursos ou, alternativamente, a declaração de perda do respectivo objeto. Isso porque o primeiro recorrente também juntou aos autos carta de renúncia. Renúncia a qualquer pretensão da candidatura sub júdice, em grau de recurso extraordinário. Eu estou trazendo ao plenário os pedidos em questão de ordem. E resolvo a questão, primeiramente, no sentido de não acolher a desistência dos recursos. Isso porque é vedado à parte desistir do apelo quando já iniciado o julgamento. E o fato é que todos os ministros desta nossa corte já proferiram seus votos, embora não fosse proclamado o resultado. Tenho, porém, que os recursos perderam o objeto, ou seja, o segundo pedido, entendo que procede. Os recursos perderam o objeto. Como afirmou o Procurador-Geral da República, Sua Excelência, Roberto Gugel, aspas, a pretensão recursal consistia em reverter o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de ser deferido o registro da candidatura de Joaquim Roriz ao cargo de governador do Distrito Federal. Esse objetivo, evidentemente, ficou esvaziado em razão da renúncia do recorrente à sua candidatura, não subsistindo interesse nos recursos interpostos. Fecho aspas. Diante o exposto, senhor presidente, e em síntese, eu resolvo a questão de ordem para declarar a perda de objeto dos recursos extraordinários.
operando-se, por consequência, o trânsito em julgado do acórdão recorrido do TSE. Isto sem prejuízo do reconhecimento já assentado por unanimidade na sessão de 22 de nove de 2010, da repercussão geral da questão constitucional suscitada. Nós vamos verificar agora como foi a sequência de votos dos ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal sobre esta questão. Mas antes, uma pergunta para esclarecer o telespectador a respeito da diferença de dois pontos que são fundamentais para se entender o voto dos ministros, que é a diferença entre prejuízo do recurso e prejuízo do processo. A discussão que nós vamos verificar logo mais era que houve uma divergência instalada no Supremo Tribunal Federal e que 4 ministros entenderam que o recurso estaria prejudicado, mas prevaleceu o entendimento da maioria de que haveria um prejuízo ao processo. Isso pode parecer, num primeiro momento, bastante igual. Parece a mesma coisa. Porque o recurso não é um processo, não pode em ser ambos assim. os casos, falava-se na prejudicialidade em razão da perda do objeto. Mas, se a gente analisa o prejuízo do recurso, a análise feita pelos ministros, minoria no caso, que ficaram vencidos, haveria uma perda do objeto do recurso propriamente dito. Do recurso extraordinário em julgamento. Em recurso extraordinário em julgamento. Havendo uma perda de objeto do recurso, o que haveria? Haveria uma extinção do processo com o julgamento do mérito e, consequentemente, como disse o ministro Aires Brito no seu voto, e que fez parte da minoria, o trânsito em julgado da sentença, da decisão, do acórdão proferido pelo TSE. Nesse caso, haveria, então, uma declaração de eficácia da Lei Complementar 135, desde já ela já passaria a valer para essas eleições. No entanto, não foi essa a decisão que prevaleceu, que foi a majoritária. Os ministros entenderam que haveria um prejuízo ao processo, um prejuízo do processo. Por quê? Porque a perda do objeto, aqui no caso, não era apenas do objeto do recurso, mas sim do objeto que se discutia desde o início no TRE e, consequentemente, no TSE e chegou ao Supremo. Quando o recorrente renunciou à sua candidatura e a candidatura dele era o objeto principal em discussão, o processo e não apenas o recurso teria perdido o seu objeto. Então, se não há candidatura, não há que se falar em objeto a ser decidido. E por isso, por maioria, por 6 votos a 4, ficou decidido, então, por essa prejudicialidade do processo. Em outras palavras, a extinção dos recursos extraordinários sem julgamento do mérito, o que não impossibilita que novamente outra ação seja proposta, nesse caso envolvendo a renúncia como causa de inelegibilidade e questionando a eficácia da lei. Mais detalhes daqui a pouquinho. Primeiro vamos rever, como eu já disse, a sequência de votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal no plenário sobre esta questão de ordem. Processo é, acima de tudo, liberdade, saber o que pode ou não ocorrer na tramitação de uma causa. Daí pedir vênia ao relator para sufragar o entendimento de Sua Excelência quanto à impossibilidade de se agasalhar da existência do recurso. Mas, quanto às consequências do fato de o interessado no registro já não ter mais a qualificação de candidato, porque renunciou à candidatura pretendida, tendo em conta que estamos julgando a matéria de fundo, já foi, portanto, admitido o recurso, assentar a extinção do processo sem julgamento do mérito. Ter muito cuidado de aceitar desistências de pedidos que tenham reconhecimento, por exemplo, no caso do plenário virtual da repercussão geral, e que depois alguma das partes tenha sua pretensão obtida num sentido contrário, e ela venha desistir, porque o julgamento já se iniciou. O julgamento já se iniciou. Mas no caso concreto, nós temos a perda de objeto. O que nós decidiríamos aqui, se, na eventualidade, trago isso no meu voto, o candidato teria falecido? Não haveria mais objeto, não haveria mais nada a se fazer, a não ser declarar a perda de objeto do próprio processo. Eu vou acompanhar o relator na esteira do parecer do Ministério Público, mas apenas para acentuar o prejuízo do recurso extraordinário, sem avançar, portanto, quanto à
trânsito em julgado ou situação da Justiça Eleitoral. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Nós estamos diante de uma desistência dos recursos. Portanto, eu acompanho o eminente relator para julgar prejudicados recursos extraordinários por perda de seu objeto. Foi formulado um pedido de desistência. Esse pedido de desistência implica em desistência da postulação de candidatura. O Supremo não tem mais o que decidir, simplesmente homologar a desistência, declarar a perda de objetos dos recursos. Peço bem ao eminente relator para acompanhar a manifestação agora do ministro Toffoli e já antecipar para o ministro Marco Aurélio no sentido da extinção do feito, uma vez que houve perda de objetos. Declaro o prejuízo da pretensão e, portanto, sigo na linha da divergência. Entendo que houve perda superveniente de objeto, na verdade, e como salientou aqui o eminente ministro Dias Toffoli, a pretensão deduzida no momento inicial pela coligação partidária sob a qual foi apresentado o pleito de registro de candidatura de Domingos Roriz, simplesmente não foi acolhido e sobreveio a impugnação nos termos da própria lei complementar número 64 de 90, observou-se a disciplina ritual estabelecida nesse diploma legislativo, agora negado o registro pelo Tribunal Regional Eleitoral do DF, posteriormente pelo Tribunal Superior Eleitoral, foram interpostos 2 recursos extraordinários. Se eventualmente providos, caberia ao Supremo Tribunal Federal ordenar a efetivação do registro. Desaparecida a pretensão ao registro da candidatura, que constitui o objeto do processo, evidentemente já não há lugar para nenhuma sentença de mérito, simplesmente porque não há objeto para uma decisão de mérito. Esta é a razão pela qual, pedindo a máxima vênia, eu acompanho a divergência e também declaro a extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 267, número 6, do Código de Processo Civil, por perda superveniente de interesse, de objeto e de interesse. E proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, manteve o reconhecimento da repercussão geral da questão concernente ao artigo 1º, inciso 1 da Lei, inciso 1, a linha K, da Lei 94, com a redação dada pela Lei Complementar 135, e declarou extinto o processo sem julgamento de mérito contra os votos do ministro relator, da ministra Carmen Lúcia, do ministro Ricardo Lewandowski e do ministro Joaquim Barbosa. Acordo com o ministro Dias Toffoli. O tema, portanto, já tem repercussão geral reconhecida para outras ações que possam ser apresentadas em relação a este tema. Agora, Karina, uma pergunta que fica no ar justamente é sobre se a lei da ficha limpa tem validade para estas eleições. Carlos, eu entendo que, como nós não temos uma decisão contrária à eficácia da lei, já que este processo foi extinto, sem julgamento do mérito, não há coisa julgada, não houve trânsito em julgado da decisão do TSE, em razão dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, então nós voltamos à estaca zero. Nós temos uma lei publicada, a lei obriga, de acordo com o princípio da legalidade estatuído pela própria Constituição Federal, então até que o Supremo Tribunal Federal seja novamente instado a se manifestar sobre essa eficácia, a lei produz os seus efeitos normalmente. Depois do intervalo, tem mais questões ligadas às eleições de 2010. Qual o documento a ser apresentado na hora da votação? Um documento ou 2? O título de eleitor, um documento com foto? Nós vamos ver qual foi a decisão do Supremo Tribunal Federal daqui a pouquinho, depois do intervalo.